O que você precisa parar de fazer para poder crescer? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao HarmonyCast, um podcast exclusivo para empresárias da estética. Esse é o nosso primeiro episódio e para a gente já dar início com chave de ouro, eu vou precisar de uma ajudinha sua, muito específica. Já aproveita, curte esse episódio, independente se você está vendo no YouTube, independente se você está vendo no Spotify. E, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso não é para mim, é para você. Porque sempre a gente vai estar liberando, toda quarta-feira, ao meio-dia, um episódio novo para você. Um episódio novo para que você possa se atualizar nos mais variados temas. Porque aqui, senhora, nós teremos sobre tudo. Sobre marketing, sobre vendas, sobre tendências. A gente vai liberar os bastidores das grandes profissionais da estética. E o mais importante de tudo, sobre mentalidade e business, para você imediatamente já aplicar dentro do teu consultório. Combinado? Já se inscreveu? Já fez tudo? Então, senhora, antes da gente começar, se você sabe, sente no seu coração que uma amiga também precisa ouvir esse episódio, precisa ouvir esse podcast, esse é o momento de você também já mandar para ela. Pega, já compartilha o link para vocês duas assistirem e conversarem depois. Porque esse tema é o tema que eu precisava ter ouvido quando eu comecei ou quando eu entrei num período de muita estagnação na estética, na nossa profissão, no meu consultório. Então bora? Eu sou Isadora Soares, sou empresária, biomédica esteta e CEO da Harmony Company, um ecossistema de 5 marcas no mercado da estética, e isso tudo aos 24 anos. Seja muito bem-vinda e bora parar de enrolação e vamos agora para o nosso episódio. Primeiro de tudo, por que que veio esse tema, Isa? Qual foi o motivo de você ter escolhido esse para ser o tema do nosso primeiro episódio? Esse tema, ele não veio do acaso. Na verdade, ele veio de uma frase que eu ouvi ontem, durante uma palestra que eu estava ministrando na UniRV em Rio Verde, onde eu fui convidada. Para contar um pouquinho sobre a minha história, sobre minha trajetória, desde quando eu saí da faculdade, também quando eu estava na faculdade até o momento atual. Qual o caminho que eu percorri? E uma das coisas que uma aluna me comentou, que estava ali presente, foi que eu tinha comentado tudo que eu fiz, né? Onde que eu errei e tudo mais, para poder chegar onde eu cheguei. Mas o que que eu tinha parado de fazer? E aquilo ali me mexeu muito comigo, me moveu muito, porque eu fiquei assim, encucada, sabe? E eu conversei com ela, trouxe alguns insights que trouxeram clareza, sabe? E o mais importante de tudo, eu falei: "Gente, eu preciso que esse seja". Esse não era pra ser o nosso primeiro episódio, tá? Era pra ser outro assunto. Mas do fundo do meu coração, abrindo aqui com vocês, eu senti que esse era o assunto que, na verdade, eu deveria e eu precisava conversar com vocês por aqui. Bom, se eu pudesse te responder, e como eu respondi àquela aluna, na verdade, eu respondi que eu precisei dizer não para muita coisa. Eu precisei dizer não para muitas pessoas, dizer não para muitos medos, muitas situações. E eu queria trazer 3 os meus nãos na estética, os meus nãos na nossa profissão. Porque muitas das vezes a gente acredita que para crescer a gente tem que dizer sim a muita coisa, a gente tem que dizer sim para os nossos sonhos e tudo mais, mas e o não? E por que que eu falo isso? Porque dizer não, senhora, é a coisa mais difícil do mundo pra mim e muitas vezes pra você, tá. Eu tinha, na verdade, a síndrome da boazinha. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre essa síndrome? Se não, já vou te contextualizar, mas depois você pode pesquisar, viu. Síndrome da boazinha é a síndrome daquela pessoa que não consegue falar uma palavra de 3 letras super simples, super prática, que até um bebê falaria. O não. Como assim, Isa? Não. Eu não conseguia falar não para as pessoas. Eu não conseguia falar não pra qualquer coisa que me aparecer pela frente. Coisas que eu nem queria fazer, sabe? Coisas que não convinham aos meus valores. E não é porque eu não tinha valores. Eu tinha medo. Medo do que o outro ia achar, medo do que o outro ia pensar.
medo do que ia parecer ali, eu tinha medo de parecer arrogante, enfim, era amedrontada, eu era um bichinho do mato. Só que muitas das vezes isso me prejudicava mais que o necessário. E eu me lembro muito claramente de um não que eu disse que me marcou muito. Eu não estava no começo, mas eu estava durante um processo de crescimento. E quando a gente está com vários projetos, a gente tem contato com vários profissionais, eu estava numa fase que eu queria alavancar a minha carreira, que eu queria crescer, eu queria estar com outros profissionais que tivessem os mesmos motivadores. Eu tive que dizer um não muito importante, que eu nunca me esqueço dele. Eu nunca me esqueço que eu estava em contato com uma profissional que eu já admirava muito, e durante aquele momento eu estava com vários projetos para enganchar, um deles era o início, né, na verdade nem o início, a volta da minha primeira mentoria, que hoje, né, virou uma formação em criação de conteúdo, que é o HarmonyGram. Inclusive, muito em breve vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Muito em breve vocês também vão poder ter acesso, só que naquela época ela era presencial, tá? Era uma mentoria muito, muito especial pra mim. Ela, na verdade, ela não começou como HarmonyGram, ela começou como a Transformação Experience e fez todo um rebrand, que a gente vai chegar nesse assunto. Mas eu estava naquele início, eu estava realizando aquela mentoria e ela me convidou para um projeto muito especial, né, que era o lançamento de uma plataforma. Eu já tinha um conhecimento sobre marketing, sobre digital, sobre criação de conteúdo, sobre vendas, infoprodutos, enfim. E aí ela me convidou para participar junto com ela. Só que estar naquele projeto significaria que eu deixaria o meu projeto, que eu estava ali muito focada em fazer acontecer, em off. Estar naquele projeto significaria que eu precisaria deixar algumas coisas para o lado e focar naquilo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu entro muito de cabeça, sabe, em tudo, tudo, tudo que eu faço, eu não quero ser algo comum, eu quero realmente, como se diz no nosso slogan, extraordinário. E aí aquele projeto eu fiquei muito em dúvida, sabe. E se tem um conselho que eu posso te dar agora, é que tudo que você tem dúvida, que você não tem certeza, dentro do teu coração você sabe que não é pra você, porque aonde há dúvida, não vai ser legal. Se você tiver uma dúvida do tipo assim: "Ai, não sei se essa roupa vai ficar bonita", é uma roupa que tá com uma precificação legal, é uma roupa que você vai utilizar, cara, compra, isso não é dúvida não. Ah, é uma dúvida de uma sociedade que eu quero fazer, eu gosto dessa pessoa, mas, ali no coração não sei que vai ser legal. Não vai. Teu coração tá dizendo que não é pra ser. Porque o nosso corpo ele emite alguns sinais. Mas isso é papo pra outro assunto, outra hora. Enfim, naquela hora, ó, não vai ter corte, tá? Que não vai ter corte. Agora vocês estão ouvindo os aviões passar por aqui, é porque de fato a gente vai voar com esse episódio. Amém, recebemos. Mas eu me lembro muito que eu fiquei muito insegura, sabe, do que ia ser, de como que eu ia ser, eu ia ter que abandonar o meu projeto ou deixar o meu de lado, e eu não estava disposta a fazer isso, porque eu já tinha adiado muito esse sonho. E eu conversei muito com meu noivo, com meu sócio, e eu falei pra ele bem assim: "Eu não sei o que que eu faço", naquela época ele nem era meu sócio. E ele falou assim: "Meu bem, você tá segura sobre isso?" Eu falei: "Não, eu preciso de mais tempo, eu sei que é uma oportunidade, se der certo vai ser incrível e tal, mas eu precisaria abandonar um pouco o meu projeto, e eu não quero fazer isso, eu já abandonei tanta coisa, sabe, eu já abdiquei tanta coisa, eu quero fazer isso dar certo". E aí naquele momento, eu me lembro de que eu tive que dizer não, ela ficou muito desapontada e, enfim, não deu bom, né. Então, era o sinal que eu precisava dizer aquele não. Enfim, não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque não é o nosso foco. A questão é que foi muito difícil pra mim dizer não. Só que há coisas na nossa vida, há 3 nãos que você precisa dizer na sua vida que são os mais difíceis, não só esse. E dizer não é algo que a gente não tá programado. O brasileiro, na verdade, ele não está programado pra ouvir e pra dizer. Na verdade, não é uma das palavras que a gente mais odeia ouvir. A gente que é quando a gente é criança, a gente não gosta de ouvir não dos nossos pais. Pelo contrário, a palavra que a gente quer ouvir é sim, 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 sim. Só que isso te impede de crescer. Tem até um versículo bíblico, e aqui a gente vai falar muito, porque minhas referências é o mestre dos mestres, né, que é Deus. Tem um versículo na Bíblia que ele fala o seguinte, que pai que não gosta de educar o teu filho? Que não sabe que ele ama o teu filho e ele vai educar ele? Pai não faria isso. E muitas das vezes esse não, ele precisa ser dito para que a gente possa crescer.
Bom, então qual foi o seu primeiro não, Isadora? O meu primeiro não, anota aí, que provavelmente é o que você precisa dar agora, é o não à timidez. Eu sempre fui uma pessoa extremamente muito, muito, muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa que eu era muito introspectiva, eu não sou a pessoa mais falante do mundo. E eu sabia que eu precisava mudar isso. Recentemente eu sirvo na igreja, na catedral, e a gente estava tendo quermesse, eu não sei quando você tá vendo esse episódio, pode ser que você tá vendo agora, como pode ser que você vai ver depois. Mas atualmente eu estou servindo na quermesse, e nesse último sábado, eu sou do grupo de leitores e a gente estava servindo uma barraquinha. E uma das coisas que a gente estava conversando, eu e as senhorinhas ali, foi a seguinte frase: "Não existe coisa pior do que você ser uma pessoa tímida". E eu não falo isso como empreendedora, mas como também uma pessoa, tá? No mercado de trabalho, ser uma pessoa tímida te exige muitas perdas. E muitas perdas de oportunidades que eram muito importantes. Por quê? Se você é uma pessoa tímida, provavelmente você nunca vai ocupar um cargo de liderança. Se você continuar assim, porque ser líder envolve conversar com pessoas, divulgar projetos, participar de palestras, enfim. E se você for empreendedor, ser tímido vai te dizer que você vai ter mais dificuldade de captar paciente. Porque você precisa criar conteúdo, você precisa falar sobre o seu trabalho, divulgar sobre o que você faz. E eu era muito tímida. Eu era tão tímida a ponto de quando as pessoas perguntavam pra mim o que eu fazia, quem falava era o meu noivo, porque eu falava assim: "Ah, eu sou biomédica". É isso. Aí meu noivo brigava comigo e falava assim: "Cara, fala. Ó, ela faz botox, ela faz preenchimento, não sei o quê, tá-tá-tá". Eu tinha muita timidez, como se eu tivesse vergonha do que eu fazia, sabe? Ele tá assistindo aqui agora, ele tá assim. Era mesmo. Que ele fica no bastidor aqui, o Big Boss. E era muito complicado, porque eu precisava falar sobre o meu trabalho, entende? E isso era muito, muito difícil. Então, um dos pontos mais importantes pra mim foi dizer não à timidez, porque eu sabia que eu precisava superar isso se eu quisesse crescer. E eu tinha sonhos muito grandes. Eu tinha sonhos, de realmente conquistar um palco, né, de dar aula, eu queria ser docente, eu queria ser palestrante, eu queria ser uma grande referência no que eu faço, então eu precisei dizer não à timidez. O segundo não que eu dei, que correlaciona muito àquela história que eu acabei de contar pra você sobre a minha parceria, foi dizer não a pessoas e lugares. Porque muitas das vezes as pessoas que você tá se relacionando agora não significa que vão ser as pessoas que você quer vai estar no futuro. Quantos colegas, por exemplo, de faculdade você teve, ou de ensino médio que você tem contato até hoje? Poucos. Porque você cresceu. Sua mentalidade, seu crescimento, eles são proporcionais às pessoas que você está em volta. E muitas das vezes essas pessoas elas vão te puxar pra baixo, como se elas fossem uma âncora, não que te firma, mas que te puxa pra baixo e não um balão. Te elevam, né, te sobem pra cima. E dizer não naquele momento a algumas pessoas foi muito difícil, porque são pessoas que a gente ama, que a gente estão ali com a gente desde o princípio, mas será que essas pessoas vão te ajudar a crescer? Não significa você dar um bloco nela. Deus o livre, não. Calma, a gente precisa ser tão extremista assim. Mas sim, dá uma afastada, né, dá um chega pra lá, impor limites muitas vezes nessas pessoas com comentários às vezes são maldosos sobre o nosso trabalho, ou que não apoiam a gente. Então ali foi importante pra mim também dizer não, porque muitas das vezes é um conselho mesmo que acontece. Às vezes eu falo pelas minhas mentoradas, elas quando chegam pra mim elas falam assim: "Isa, eu tenho muitos pacientes, mas todo mundo pede desconto, não sei o quê". E aí eu pergunto: "Tá, quantos pacientes você tem? Você tem 50, tantos, tal?". Enfim, quantos pacientes você tem? Ok, qual que é o percentual desses pacientes que pedem muito desconto? Ah, é 80%, é 90%. Isso é calculado, tá? Não é ao achismo, não. E aí uma das coisas que eu escuto muito elas dizer na nossa mentoria, que é o Harmony Club, que é um clube de negócios que você está muito convidada a participar conosco, e a gente troca muitas informações, mas eu começo a perguntar: "Tá, e quanto você está investindo em estar em outros ambientes?". Aí você precisa colocar dentro da tua consciência de que: "Tá, como que eu sou? Será que eu sou também essa pessoa?". Porque na maioria das vezes, seu paciente é igual a você, ou ele quer ser igual a você. Então se você é a pessoa que gosta de um descontinho e não tá errado gostar de desconto, o negócio é você desvalorizar o trabalho do outro, tá, não tá errado não. Só que, quando você desvaloriza, será que essa pessoa porque hoje você pode ser a grande harmonizadora, mas se você estiver numa feira, o cara tá ali, ó, no sol o dia todo, foi lá no Ceasa buscar essa verdura, e tu tá ali desvalorizando o trabalho do cara.
Você é a pessoa que chega numa loja de artesanato, você fica ali questionando o preço da vela, por que essa vela é tão cara, o que ela tem de diferente? Então, às vezes, a gente tem que dizer não a hábitos ruins nossos, comportamentos ruins nossos. E esses comportamentos, eles são influenciados pelo ambiente que a gente tá. Então, muitas das vezes, o que eu percebo dos profissionais? Eles investem muito em congressos e querem pagar pau para outros profissionais. Isso não tá errado, tá? Se você admira e tudo mais, mas você quer pagar pau pra pessoa que não vai pagar tuas contas. Quem é que paga teu sonho, financia teu sonho? Ah, é eu. Ai, é meu marido. Ai, minha família. Não, besta. Boba. Larga de ser boba. É teu paciente. Teu paciente é que financia teu sonho. Então por que que você não faz o melhor pra ele, não entrega o melhor pra ele, não diz não pra querer pagar pau pra outros profissionais? E aí? Então muitas das vezes você diz tanto sim a congressos, a cursos, que você já tá cansada de saber sobre. É R$ 500 o congresso. Tô jogando baixo, tá? Conta de pagaria. Você vai naquele congresso 3 dias pra você falar na verdade, nem ver as palestras direito, ou palestra você já sabe sobre aquele assunto, você diz que é pra se atualizar, mas mentira. É pra você ficar ali pagando pau pra outro profissional que nem te valoriza às vezes. Ficar fazendo graça pra outro profissional, pra concorrente que tá nem aí pra você. R$ 500 que você poderia tá pegando 250 e ir num salão, fazer unha, cabelo, estar com mulheres, se você atende mulheres, e falar sobre o seu trabalho, divulgar. Às vezes 250 que você poderia aproveitar dessa metade e tá investindo num evento de outras mulheres, investindo de estar em outro ambiente, que poderia estar ali consumindo seu trabalho, divulgando seu trabalho. "Ai, mas eu fiz isso e não deu resultado", eu já vou falar sobre o terceiro não, tá. Mas, muitas das vezes, não é sobre as pessoas comprarem de imediato, tá. É pra elas conhecerem o seu trabalho. Primeiro você conecta a pessoa, segundo você interage com ela, e só depois você converte. Ela precisa ter conexão e às vezes ela tá te conhecendo ali, claro que ela vai comprar de você de imediato, mas ela vai conhecer seu trabalho, ver que você tá fazendo, vai criar uma interação ali na rede social e é seu dever também interagir com ela, né, via de mão dupla, e depois ela vai comprar de você, porque você vai se tornar a primeira lembrança dela quando ela pensar em limpeza de pele, um botox, uma unha, enfim, e tudo mais. Mas aí você tem o terceiro não, que você existe dentro de você. Qual que é esse terceiro não? O ego. Tem um livro que é do mesmo autor do meu devocional, vocês podem pesquisar e é incrível. Chama O Ego é o Seu Maior Inimigo. E real, você precisa todos os dias esmurrar o seu ego. Todos os dias você precisa vencer ele, porque é muito fácil na nossa profissão e como ser humano deixar cair ali no ego, na arrogância. Muitas das vezes eu escuto muito de que a gente só aprende em congresso, só aprende um curso e não sei o quê, mas a maioria das vezes você aprende em situações banais da sua vida. Eu falo isso porque eu aprendo em qualquer lugar, mas isso eu preciso, ó, dar um socão no meu ego todo santo dia. E por que que eu falo ego? E não só pra quem tá começando, não, pra quem às vezes tem consultório ainda, já é um profissional de renome. Porque muitas das vezes a gente fala: "Ai, não vou fazer isso. Que isso? Ai, eu já passei dessa fase. Ai, não sei o quê". Ou: "Ai, eu não vou criar conteúdo. Ai, eu não vou me vestir melhor. O meu cliente ele tem que aceitar eu pelo jeito que eu sou. Ai, para, chata. Larga de ser besta. Perdendo tanto dinheiro que você nem sabe, porque você tá no ego. Você se impede de tentar aprender. Ai, não vou assistir mais essa aula de novo, porque eu já sei sobre isso. Tá, eu assisto milhares de vezes algumas aulas de mentorias que eu faço parte, de programas de acompanhamento que eu faço parte, pra chamar atenção tá, de você, viu. Sirene, atenção. Mas pra você ter noção, eu assisto várias e várias vezes, toda vez que eu assisto eu aprendo uma coisa nova. Não é sobre aprender algo novo somente, mas entender que às vezes a gente precisa colocar no lugar de ouvinte, de servo. Já dizia Jesus, né? Mais vale quando você serve do que quando você é servido. A gente sente tão melhor quando a gente tá presenteando alguém do que quando a gente é presenteado. Porque servir é parte de quem a gente é.
Estar com ego, gente, é péssimo. Eu aprendo todos os dias com várias pessoas, com qualquer pessoa. E eu gosto disso. Por exemplo, dentro do nosso programa de mentoria, dentro do nosso programa de aceleração e clube de negócios, porque temos 2 coisas ao mesmo tempo, que é o Harmony Club, a gente tem um encontro muito importante, que é o Hot Seat. Hot Seat, ele é muito além do que um tira dúvidas. Ele é um momento de network, a gente fala isso para as nossas alunas. Porque eu aprendo com elas, elas aprendem com a gente, é muita troca. Recentemente, a nossa aluna, a Ana, ela fez 40.000 em novembro. E ela não fez black, tá? Atenção, ela não fez black. Ela fez uma estratégia que a gente trabalha, que é o sistema de comunidade. Ela fez sobre a forma de um grupo VIP de pacientes, não era um grupo de promoções, tá? Porque às vezes você, senhora, vai vir no web e falar: "É, mas eu já faço isso, eu faço um grupo das minhas pacientes". Tá, e você fica mandando promoção o dia inteiro lá, parece uma patifaria. Então não, 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 não. Não é sobre isso, é diferente de muita coisa. E ela me contou que as pacientes delas ficaram muito felizes de estar ali, de se sentirem privilegiadas de estar naquele local. E a gente foi compartilhando informações, foi trocando ideias, compartilhei outras estratégias que ela poderia. E a gente aprende, as outras alunas aprendem. Então eu acredito muito que não é sobre o conhecimento que eu sei, mas sobre o que eu posso fazer com ele, em como eu posso aprender coisas novas. Porque uma das coisas que eu acredito é que uma gota pra mim é um oceano pra outras pessoas. Muita gente fica com ego de compartilhar o que a gente sabe. Ai, como assim, Isa? Eu não tenho. Tem sim. Porque muitas vezes você fica egoísta de achar que você sabe não vale, não tem nada pra oferecer. Isso é egoísmo, porque sim, você sabe muita coisa. Eu já fui uma pessoa que tinha muito ego, de achar que eu não tinha nada pra oferecer para as pessoas, porque eu ainda estava começando. Só que, opa, aí você desvaloriza, você diz não sobre quem você é, sobre a sua história, a sua jornada, que ela é única, ninguém te tira. Então, uma das coisas que eu preciso te dizer é que diga não a seu ego, diga não à timidez, diga não a pessoas e ambientes, diga não a essas coisas, porque isso não vai te levar para frente, vai te estagnar. É muito importante. E antes que a gente finalize o episódio, eu sempre quero deixar para você um exercício, porque eu gosto dessa praticidade. Eu quero que você separe uma folha, você vai dar pausa agora e vai separar uma folha e uma caneta. Essa folha você vai guardar ela daqui a um tempo e se a cada 3, 6 meses você vai olhar pra ela. E vai refazer esse exercício, tá? E vai escrever 3 perguntas. Qual que é a primeira? O que que me incomoda na minha vida hoje? Essa é a primeira pergunta. E você vai escrever tudo que te incomoda. Tudo. "Ah, é meu marido, é o jeito que eu visto, é o meu paciente, é o meu faturamento, a quantidade de seguidores, a quantidade de você vai escrever tudo. Tudo, 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 tudo ali. Combinado? Escreve tudo. Joga, vomita informação, joga tudo que tá dentro do teu coração ali. Porque a segunda pergunta vai ser sobre: "O que que eu quero ser quando eu crescer?". "Hã? Não, eu já sou uma profissional". "Não, mas como que é a versão que você quer ser quando você crescer?", né. Quando você olhar e falar assim: "Ah, eu vou ser assim quando eu me tornar super bem-sucedida". Escreve quais os hábitos que você quer viver. Qual que é a roupa que você quer usar? A casa, a família, o consultório, quantidade de paciente, faturamento, escreve tudo. Como se você já estivesse realizando aquilo ali, porque ó, a palavra tem poder, viu. Pode realizar, pode e deve, viu. Então escreve tudo. E a terceira e mais importante, porque eu disse os nãos que eu te recomendo, mas agora eu quero que você escreva quais os nãos que você precisa dar hoje na sua vida. O que que você precisa dizer não, pra você viver essa pessoa, pra você sair desse lugar. Qual é o não? É o não à procrastinação? É a timidez? É o não aos maus hábitos? É o não a frases, crenças que você tem repetido todos os dias? Qual é esse não? Escreve e revisa isso todo santo dia, por 21 dias. Você vai perceber o quanto tua vida vai mudar. E eu quero fazer um pedido pra você. Quando você fazer esse exercício, me manda aqui nos comentários ou me manda no meu direct. O que que você sentiu quando você fez esse exercício? Me manda, de coração. Eu faço questão de ler cada uma das mensagens e faço questão de te aconselhar, te parabenizar por ter dado esse passo, porque esse é o mais importante. Combinado?
Muito obrigada por ter estado aqui nesse episódio. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast HarmonyCast. Caso você sinta no seu coração de contar um pouquinho da sua história, também me conta. Quem sabe a sua história também não pode estar aqui com a gente muitíssimo em breve. Porque esse podcast não é comum. Ele é algo extraordinário. Com amor, Isadora. Até o próximo.